Olá pessoal, estamos voltando com o segundo momento com ele, Dr. Humberto Cavalcante, advogado, empresarial, procurador-chefe da Junta Comercial do Estado do Ceará e também diretor do Instituto Brasileiro de Registro Empresarial, com sede no Rio de Janeiro. Doutor Humberto, vamos falar um pouco aqui sobre a importância da Junta Comercial para os estados. Comente um pouco, qual a importância da Junta Comercial para os estados? Pois bem, Paulo, a Junta Comercial ela é uma autarquia estadual e cada estado da federação tem uma Junta Comercial. A Junta Comercial ela é o registro empresarial, não é, das pessoas jurídicas de natureza empresarial, não é? Então todas as empresas, todas as sociedades empresárias, elas registram seus atos constitutivos, contrato social, aditivos, na Junta Comercial do respectivo estado da federação. Então pode-se dizer que é na Junta Comercial que as empresas nascem, se desenvolvem e até se extinguem, né? Com um eventual distrato, uma falência e coisas do tipo. Mas a Junta Comercial ela não tem só uma natureza cartorial, não é? Ela não é somente o cartório das sociedades empresárias, porque ela é uma autarquia que está atrelada ao próprio desenvolvimento econômico dos estados e do país. Claro, se há mais empresas sendo constituídas e se desenvolvendo e menos empresas sendo extintas, evidentemente que nós temos um desenvolvimento econômico maior, né, no estado, no país, isso gerando riqueza, gerando emprego, gerando renda, gerando tributo para os governos, evidentemente para ser revertido em bens, né, e serviços para a sociedade. Então a Junta Comercial, eu posso dizer que ela tem um aspecto cartorial e ela tem uma função de desenvolvimento econômico. Ô doutor Humberto, você como procurador-chefe da Junta Comercial do Estado do Ceará, eu gostaria que você comentasse um pouco qual a função do procurador na Junta Comercial. Muito bem. O procurador da Junta Comercial, ele é na realidade, é o procurador jurídico, não é? Assim, numa linguagem mais simples, ele é o advogado da Junta Comercial. Então, toda questão, todo tema, toda querela jurídica, seja judicial, seja extrajudicial, ela é submetida à procuradoria, não é? Lá na Junta Comercial, eu ocupo a chefia da Procuradoria, tem um procurador autárquico também, e aí nós resolvemos tudo que seja relacionado à questão judicial e extrajudicial que tenha componente jurídico. Muito bem. Ô doutor Humberto, todas as empresas arquivam os seus contratos sociais na Junta Comercial? Comente um pouco sobre. Muito bem, Paulo, essa é uma pergunta importantíssima, né? Porque, na realidade, o nosso Código Civil, o nosso direito empresarial diz que é a partir do arquivamento, que é o registro, que é a inscrição, né, dos atos constitutivos do contrato social na Junta Comercial, que essa empresa adquire personalidade jurídica. O que é ter personalidade jurídica? É ter a condição de adquirir direitos e contrair obrigações. Então, ter personalidade jurídica é entrar para o mundo jurídico, é estar no mundo econômico, é estar no mundo social. Então, para que uma empresa, uma sociedade tenha personalidade jurídica, ela tem que ter necessariamente os atos constitutivos arquivados, registrados, inscritos na Junta Comercial. Se por acaso uma sociedade não adota essas providências, ela é considerada pelo nosso direito uma sociedade irregular, não é? E em ela sendo irregular, ela pode sofrer
uma série de contingências que não são boas para o desenvolvimento dela, não é? Desde crédito, financiamentos, representação judicial, representação extrajudicial, ela, sem o registro na junta comercial, é uma sociedade irregular. Então eu posso lhe dizer com muita segurança que sim, não é? Que as sociedades empresárias, enquanto pessoas jurídicas, devem estar inscritas, registradas, seus atos arquivados na junta comercial do respectivo estado da federação. Então, doutor, os atos arquivados na junta comercial são públicos e todos têm acesso? Como é que é? Sim, essa é a função cartorial das juntas comerciais. O contrato social e os aditivos, né, uma vez levados a arquivamento na junta comercial, eles se tornam públicos, né? Por que isso? Para que a sociedade tome conhecimento de que existe aquela pessoa jurídica, não é? Porque para que a sociedade tenha conhecimento que existe aquela pessoa jurídica, ela tem que ter um órgão que tenha em seus arquivos os atos que a constituíram. É diferente da pessoa natural. Nós somos pessoas físicas e naturais. Qualquer pessoa olha para a gente e sabe que a gente existe, né? Evidentemente que mostrar uma identidade é só uma questão formal. A pessoa jurídica não. A pessoa jurídica, existe uma teoria que diz que a pessoa jurídica é uma ficção jurídica, porque na realidade ela não é pessoa. Daí o nome jurídico, né? Jurídica, diferentemente, né, da pessoa natural e física, ela prova a sua existência, né, a sua carteira de identidade com os atos que estão na junta comercial. Daí todos esses atos da junta comercial serem públicos. Qualquer pessoa pode pedir certidão na junta comercial para saber da existência dessa pessoa jurídica, não somente da existência, mas de todo o seu desenvolvimento, se ela, né, no decorrer da sua vida, ela alterou seu quadro social, se houve mudança de sócio, se ela foi vendida, se houve alteração de capital social, se por acaso ela está em processo de falência. Então esses atos são públicos, sim, e essa conjuntura diz respeito exatamente ao aspecto cartorial e registrário das juntas comerciais do Brasil. Doutor Humberto, a pandemia, né? Nós estamos aí atravessando esse período de pandemia, já estamos no final. A pandemia ela veio, tirou muitas vidas, foram muitos desafios para o mundo todo. Falando da junta comercial do estado do Ceará, né? E de todos os estados. Como foi a virtualização dos processos na junta comercial? Deixou mais claro e rápido e seguro com a... corta pra gente. Ô, doutor Humberto, comente com a gente, no período de pandemia, foram muitos os desafios, né? O desafio para todos os segmentos, para todos os negócios. Acredito que na junta comercial também houve desafio. Comente para a gente quais os mecanismos que as juntas comerciais utilizaram nos desafios do período da pandemia. Comente um pouco sobre. Pois bem, Paulo. De fato, isso não resta dúvida que a pandemia da Covid-19, coronavírus iniciado em 2020, foi um verdadeiro desastre, né? Tanto para as pessoas físicas quanto para as pessoas jurídicas, para as empresas, para a economia, para a vida humana, claro. Agora, eu posso, né, dizer com relação à junta comercial do Ceará, que a junta comercial, no período de pandemia, ela já estava numa posição confortável, porque quando a pandemia foi desencadeada, a junta comercial do Ceará já estava toda digitalizada, né? Antes, nós tínhamos na junta comercial arquivamentos físicos, né, processos físicos, havia filas enormes, não é? Todo dia lá na junta, inclusive para autenticar livros, né, comerciais, livros de contabilidade, balanços, etc.
E sem nem prever a pandemia, a junta comercial já estava digitalizada. E hoje a junta comercial ela é 100% digital, não é? Eu posso dizer que nesse atual momento, nesse ano de 2022, com todas as honras para a presidente da junta comercial, a doutora Carolina, tem feito um trabalho brilhante de reconhecimento nacional, que a junta comercial é um dos órgãos do Estado com a maior referência do ponto de vista da digitalização. Então a junta comercial atravessou bem, né, já estabelecida, o período da pandemia. Ô, doutor Humberto, eu gostaria que você comentasse um pouco qual é a importância da regularização e da formalização das empresas na junta comercial. Muito bem, Paulo. É importante que se diga, primeiramente, que a junta comercial ela não é um órgão fiscalizador. Não é? A junta comercial não fiscaliza empresas, ou seja, né, o que, por exemplo, de forma legal e dentro das suas atribuições, a Secretaria da Fazenda, o Fisco Municipal, o Fisco Estadual, o Fisco Federal fazem no sentido de fiscalizar empresas do ponto de vista de tributos, e os municípios fazem do ponto de vista da instalação em determinados locais, se está em área residencial, se não está, para conceder alvarás de funcionamento. Nada disso a junta comercial faz. É muito importante que a sociedade saiba disso. A junta comercial não é órgão fiscalizador, pelo contrário, a junta comercial é um órgão de acolhimento das empresas para o desenvolvimento econômico dos estados e do país. Por isso, e já respondendo a sua pergunta, é que a formalização das empresas que porventura estejam ainda numa situação irregular, porque estão ainda entabulando algumas questões envolvendo sócios, né, que não se demorem muito a se regularizarem, não é, na junta comercial, porque a partir desse registro, como eu falei anteriormente, que ela terá uma vida econômica, uma vida social, uma vida externa, não é? Ou seja, é a partir do registro, a partir do momento que a junta comercial pode noticiar publicamente para a sociedade a sua existência, que aquela pessoa jurídica poderá, né, exercer seus direitos, contrair suas obrigações e se desenvolver. Ou seja, ela passa a ter a vida dela a partir do momento em que ela está regularizada no registro empresarial. A junta comercial é o registro empresarial, não é, dessas pessoas jurídicas. Ô, doutor Humberto, estamos encerrando aqui o segundo momento, falamos da importância das juntas comerciais para os estados. Nós vamos ter um terceiro momento que nós vamos falar sobre, né, a participação especial no livro Manual Audiência Trabalhista, né? E vamos falar também sobre, eu estou sabendo que você é diretor um dos diretores do Instituto Brasileiro de Registro Empresarial com sede no Rio de Janeiro. Então, internauta, nos aguardem, o terceiro momento vai ser realmente fantástico, como foi o primeiro e o segundo. Então, doutor, desde já, só tenho que dizer para você gratidão, gratidão e gratidão, tá bom, por essa oportunidade de levar informação aos nossos internautas. Eu que agradeço. E você, internauta, gratidão por permitir a gente entrar no teu celular, na tua casa, na tua rede social, no teu coração e na tua vida. E sucesso para nós.